E aí, galera, vamos que vamos. Tema novo, assunto novo, nono ano. Revolução de 30 ou golpe de 1930, né? Porque revolução, golpe são uma discussão historiográfica, né? Alguns livros vão falar revolta de 1930, revolução, na verdade, revolução de 1930, outros vão dizer golpe de 1930, porque na verdade o Brasil, quase todas as revoluções que são ditas na história do Brasil, a maioria na verdade são golpes dados pela elite com apoio militar ou golpes de militares com apoio da elite. E é o que vai acontecer mais uma vez em 1930. Bem, vamos lá, primeiramente entender os antecedentes. Rompimento do café com leite. Lembrando da República Velha, aquela, né, que teve aquela mudança que, tipo assim, um presidente ligado a São Paulo, principal produtor de café, a Minas Gerais, o outro grupo também político que comandava toda a ação, esse grupo político de Minas, apesar de Minas também ser um grande produtor de café, mas como Minas tinha toda uma característica da questão do leite, né? Apesar de o leite, né, não ter tanta importância na história do Brasil nesse momento, mas por isso, né, para se criar a ideia do café com leite, Minas e São Paulo mantinham a hegemonia da presidência da República e esses acordos, esses apoios iam fazendo como se houvesse, né, uma alternância entre Minas e São Paulo na presidência da República. A gente vai ver em alguns momentos um presidente diferente desse estado, mas essa relação é muito forte. Bem, em cima dessa relação, o que vai acontecer com o rompimento? O presidente, no momento, é o paulista Washington Luiz. Ele vai, no lugar de manter a alternância, ele vai apoiar para ser o novo candidato dele, o Júlio Prestes, que também é de São Paulo. E aí, Minas Gerais, insatisfeito, vai começar a se aliar à ala do Rio Grande do Sul e outras alas do Nordeste. Em cima disso, né, a gente vai ter também a crise de 1929, que vai afetar o crash, lá uma crise internacional na Bolsa de Nova York, porque os Estados Unidos eram o maior comprador de café do Brasil. E com isso vai ter muita importância porque a crise vai estar instalada nas exportações brasileiras e o Brasil ainda é um país agrícola, que vive da agricultura e da exportação do café. E aí a terceira característica é o movimento tenentista. O movimento tenentista, gente, que já tinha surgido, a gente falou até sobre um dos movimentos, né, de insatisfação dos militares no período da República Velha. O movimento tenentista eram de oficiais de baixa patente, né, que tinham principalmente a perspectiva de reforma agrária, de mudança na educação do Brasil e até do voto feminino e de outras mudanças trabalhistas. Então eles eram um grupo de, apesar de ser baixa patente, serem militares, eles queriam uma democracia diferente, uma forma de governo diferente no Brasil. E eles vão estar apoiando esse movimento. E o quarto antecedente ali é a morte de João Pessoa, que alguns falam que era por causa de uma crise local, de uma disputa local no estado da Paraíba. Outros historiadores vão dizer que o caso era pessoal e passional, que o João Pessoa era amante da esposa do determinado político que o assassina. O fato é que o assassinato se transforma num marketing, né, para a Revolução de 30, porque a partir dessa morte de João Pessoa vai haver o uso da morte dele como um clamor pela mudança no país, como se esse grupo que estava se mantendo no poder sempre resolvia dessa forma, né, para se manter na manutenção de estar ali no local que eles sempre permaneciam. O candidato Washington Luiz vai vencer, o Júlio Prestes. Essa parte de João Pessoa que principalmente vai ser posterior à eleição, né? Só que, com toda essa condição aqui, o que vai acontecer é o movimento da Revolução de 30 ou o golpe de 30. Esses grupos do Sul, juntos aos do Nordeste e de Minas Gerais, vão fazer com que Washington Luiz renuncie, e aí não chega nem seu candidato a assumir o poder, e aí nós vamos ter o governo provisório de 1930, que vai até 1934. E é interessante, Getúlio Vargas, foi presidente do Brasil por 4 momentos. Esse primeiro governo provisório, o que estava à frente da liderança da Revolução de 30, Getúlio Vargas, gaúcho lá de Bagé, né, vai se transformar no presidente da República. E aí ele vai colocar uma política de interventores, né, de intervenção, em que os governadores serão escolhidos por ele, a maioria até militares, e esses governadores escolherão os prefeitos, né? E essa condição
né? São Paulo, que até foi o que mais foi prejudicado com a quebra da manutenção do café com leite, vai gritar, não vai concordar, não vai aceitar, e a população vai pegar em armas na Revolução Constitucionalista de 1932, né? A Revolta Paulista. Essa revolta, né? São Paulo vai enfrentar o Brasil, vai se render, vai perder, mas eles consideram que a derrota deles se torna uma vitória. Por quê? Uma das grandes... duas coisas que eram que eles, na verdade, mais brigavam. Um era o fim da intervenção, e aí vai ser mudado o interventor que tinha sido colocado para São Paulo, que eles não queriam. E a segunda situação que eles também vão vencer é a questão da luta por uma nova Constituição. E vai ser aberta, né, mais uma eleição de constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte, e nós vamos ter uma primeira mulher deputada nessa formação dessa Constituição, que vai começar lá em 32, 33, e vai acontecer a Constituição em 1934. Essa Constituição já vai haver várias mudanças, né, com características de um pouco mais, de ampliar um pouco a cidadania brasileira, mas ainda é muito elitista. 1934 a 1938, nós vamos ter o segundo governo de Vargas, né, o segundo governo de Vargas. Lembrando sempre que nesses 3 primeiros governos de Vargas, né, que a gente está falando aqui, primeiro o provisório, depois o segundo governo, que ele é eleito por voto indireto, se é quem elege ele é o Congresso, não é a população, né? Ele vai fazer várias mudanças que vão atender várias demandas. Uma das demandas é a população, os trabalhadores urbanos. Como ele vai fazer o quê? Ele vai criar, né, principalmente nesse segundo e no terceiro governo, que a gente vai falar mais à frente, ele vai começar a fazer mudanças, né, nas leis trabalhistas, atendendo essa demanda dos trabalhadores. Outro grupo social que ele vai atender muito com as demandas dele, né, e em alguns momentos até usando desse processo midiático a favor dele, é a questão da mulher, do espaço da mulher no trabalho e na questão da política, por exemplo, o voto feminino. Nesse segundo governo dele, nós vamos ter 2 grupos políticos que vão crescer de forma muito profunda no Brasil, e são 2 grupos que vão servir, em certo momento, até a própria política de Vargas. Primeiro é o grupo da Ação Integralista Brasileira, AIB, que é liderada por um jornalista chamado Príncipe Salgado, e eles têm uma ideia meio tipo fascista. Eles acham que um sistema democrático não vai funcionar no Brasil, que o Brasil necessita de um regime estilo fascista. Diga de passagem, o nosso presidente Vargas sempre, né, principalmente os biógrafos falam que ele tinha um grande apreço pela questão do fascismo, né, ele vai ser considerado depois como um governante populista, porque ele vai ter o culto ao líder, que é a ele, né, vai ter algumas características de propaganda, de certas situações, falando muito, buscando a imagem dele, construindo a imagem dele. E a Ação Integralista Brasileira seria a extrema-direita, e nós vamos ter também a extrema-esquerda aqui, a Aliança Nacional Libertadora, que seriam os comunistas, né, liderados pelo Luiz Carlos Prestes. Eles vão também estar aqui muito fortemente. É um grupo que surgiu lá do tenentismo, né, muito ligado aos socialistas soviéticos, ligado de uma forma política internacional, e vão ser outro grupo que vão crescer nesse segundo governo de Vargas. E por que eu falei que vai ser interessante o governo de Vargas? Porque no final do governo, em 1938, se esperava, né, ter uma eleição democrática, e o que a gente vai ter é a ditadura do Estado Novo, uma ditadura com a continuação de Vargas no poder. E por que essa continuação? Por causa da famosa ameaça comunista, né, em que ele diz, né, o plano Cohen, que dizem que, na verdade, se o Brasil sofresse a ameaça comunista, né, a ameaça de se transformar na União Soviética Brasileira. Então, esse perigo da tomada de poder pelos comunistas vai ser a grande bola da vez para Vargas se manter no poder por mais alguns anos, né, na famosa ditadura do Estado Novo. E ali é um regime extremamente fascista que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza? Continua no próximo vídeo.